E aí, turma, tudo certo? Aqui quem fala é o Felipe Mojave. Eu sou jogador profissional de pôquer, também sou membro da seleção brasileira, já fui campeão de etapas do circuito mundial, brasileiro, etc e tal. Vou estar aqui para falar para vocês sobre o que, obviamente, pôquer. Não, brincadeiras à parte, esse vídeo aqui vai ensinar vocês as regras básicas e a dinâmica inicial aí, estrutural do nosso jogo de pôquer, que é um jogo muito divertido aí. Eu espero que todo mundo aprenda realmente para jogar com os amigos, com a galera, jogar em casa com a família. E quem tiver ideia também de desenvolver o poker jogar mais profissionalmente, depois vai poder acessar meu site aí e colher mais informações se você tiver curioso sobre o nosso novo esporte brasileiro, né? Que é o poker, aceito aí pela nosso Ministério dos Esportes também como uma atividade, certo? Bom, primeiramente vou mostrar aqui para vocês um tutorialzinho. E esse tutorialzinho quer dizer o seguinte: a gente vai mostrar primeiro a dinâmica aqui de como é que funciona, né? Uma mão de No Limit Hold'em, Texas Hold'em, na verdade. O que é o Texas Hold'em? É a modalidade mais popular de poker que a gente tem no mundo, tá? Então, como começa o jogo? O primeiro passo para começar o nosso jogo é definir quem vai ser o jogador que vai estar no botão, ou seja, é o jogador que está na posição do dealer, que é o croupier que distribui as cartas. Essa pessoa, ela vai estar na posição privilegiada antes do jogo começar. Por quê? Porque ela vai observar todos os jogadores na ação antes que chegue a ação dela, e ela não vai estar em nenhum momento sob pressão. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem uma aposta obrigatória no poker também a ser feita, senão o jogo não acabaria, certo? A gente tem uma quantidade de fichas, por exemplo, 3.000 fichas, e o jogo começaria, por exemplo, com os blinds, small blind, big blind, por exemplo, 10 e 20, que são as apostas obrigatórias. O small sempre metade do big. Então o primeiro passo, já que a gente definiu quem é o dealer, né, é ele que vai distribuir as cartas. Obviamente, se você estiver jogando um home game em casa, com os amigos e tal, você não vai ter um croupier profissional para distribuir as cartas para você, né? Mas no nosso caso, profissionalmente, a gente tem ali sentado nessa posição um profissional dando as cartas, tá? O jogo sempre no sentido horário, tá? Então lá tem o D, botãozinho do dealer que está na mesa, né? Como vocês podem perceber. E o jogo sempre roda no sentido horário, como eu disse. Logo, acabou a animação aqui. Os blinds, como eu disse, tem o small blind e o big blind, supondo que são 3.000 fichas lá, 10 no small, 20 no big, e a cada tempo, a cada momento, o blind vai aumentar. Por exemplo, no home game você pode estabelecer aí o blind de 15 minutos, por exemplo. Isso quer dizer que a cada 15 minutos as apostas cegas, que são 10 e 20, elas vão aumentar. Então, ou seja, elas vão subir para 15 e 30. Isso vai alterar a dinâmica do jogo, vai fazer com que você jogue. Ou seja, você está esperando vir só mãos boas, né? E não necessariamente é assim que funciona o jogo. Porque você vai ter que se movimentar, né? Você vai ter que jogar as cartas que você recebe. Independente se elas sejam boas ou ruins, obviamente você vai ter que escolher o momento certo para jogar, ou aguardar vir um jogo um pouco melhor, ou jogar contra um oponente X ou oponente Y, tá? Segue o jogo aqui, a gente colocou lá as apostas, ó, 10 e 20, como eu disse, e as cartas são distribuídas. Cada jogador recebe duas cartas, né, no sentido horário, né, da esquerda do dealer a primeira carta para o small, a segunda para o big e a terceira para o primeiro jogador ali que chama UTG. Cada jogador tem uma nomenclatura na mesa, tá? Por exemplo, UTG significa under the gun, tá? Que é o primeiro jogador que está debaixo ali do tiroteio, tá? Que é o primeiro a jogar, ou seja, ele se vê numa posição complicada ali, dependendo de quantos jogadores estão na mesa, né? Porque ele faz uma aposta e ele tem a mesa inteira para falar ainda. Então imagina que você faz uma aposta ali com um jogo mediano, corre o risco de alguém aumentar a aposta e você não poder continuar na jogada, né? Então por isso que o quesito posição é uma questão importante na estratégia do jogo de pôquer aqui também, tá? Então quanto mais perto do botão, menor vai ser a exigibilidade de cartas, né? Porque vão ter menos jogadores para falar. Então, ou seja, se você tiver um as, uma carta alta ou um par, já vai ser um jogo muito bom, sendo que do TG lá do começo do jogo já não é um jogo tão bom assim, né? A primeira ação do TG, nesse caso ele tem quais são as opções do jogador aqui? Ele tem a opção do fold, a opção de fold é muito simples, tá? É só jogar as cartas fora, ou seja, você olhou suas cartas, não gostou das cartas, ou seja, é um jogo ruim, a posição desfavorece, jogou fora.
você também tem a opção de dar o call. O que é o call? É pagar a aposta. Se os blinds são 10, 20, a aposta mínima quanto que é? É 20. Você coloca 20 fichas. Tá? E você também tem a opção do raise, ou seja, o que é o raise, na verdade? É o aumento. Você pode aumentar a aposta, tá? Se o blind é 10, 20, você pode apostar quanto você quiser, sendo o mínimo o tamanho do blind. Se o blind é 20, a aposta mínima seria 40, certo? E aí você pode apostar qualquer coisa acima de 40. Como uma aposta padrão, tá? A gente normalmente aposta aqui 3 vezes o blind, ou seja, o que a gente chama de 3x na linguagem do poker, blind 10, 20. Se você tem uma mão boa e você quer ganhar mais fichas, obviamente, não quer deixar os blinds jogarem de graça, você aumenta 60 fichas, tá bom? Nesse caso aqui, o TG deu fold, o botão deu fold, tá? E o small blind, ele completou o blind. O que é completar? Ele deu call, ele já tinha 10, o big blind é 20, ele colocou mais 10, igualou a aposta. E agora os jogadores vão ter, aliás, o big blind vai ter a opção agora de aumentar ou da mesa, tá? Nesse caso, o big blind deu a opção de mesa, tá? Então a gente vai ter as 3 primeiras cartas que elas chamam cartas comunitárias ou famosamente conhecidas como flop, tá? Então aqui vira o flop, tá? Flop 10 de espadas, 8 de paus e 3 de espadas, tá? O oponente a falar primeiro é sempre o oponente à esquerda do botão do dealer, tá? Nesse caso o small blind fala antes do big blind, que ele está na esquerda e o jogo é o horário, lembra? Certo? Então nesse caso aqui o small blind resolveu colocar uma aposta, então é o bet. O bet é o símbolo da aposta, que é a aposta em inglês. Quais opções que ele tem? Ele tem a opção de dar mesa ou de apostar, tá bom? Então nesse caso ele aposta, e o Big Blind tem a opção de jogar fora se ele não tiver nada, por exemplo, nesse flop, ou não acertou o flop, ou não quer blefar essa mão, por exemplo, porque muitas vezes o Big Blind vai querer aplicar um blefe, acreditando que o Small Blind ali está apostando sem nada, né? A gente conhece, tem um monte de amigo nosso que faz isso toda hora, né? Os engraçadinhos do nosso home game aí na brincadeira. Então, nesse caso, ele deu o call, tá? Em posição aqui, e a gente vai ter a 4ª carta comunitária, que é chamada de turn, tá? Então no turn o valete de copas, tá? E o nosso oponente do small blind mais uma vez faz uma aposta, tá? Normalmente as apostas são condizentes com o tamanho do pote, tá? Por exemplo, se tem 100 fichas lá no pote, você não vai apostar 500. Também não vai apostar 10, que é 1/10 o tamanho do pote, tá? Você faz uma aposta condizente com a força da sua mão e com a intenção de que se o oponente pague ou não pague a sua aposta, tá? Então, nessa linha de raciocínio, o Small Blind aqui, completando o nosso exemplo, acabou fazendo uma aposta e o Big Blind acabou fazendo o call novamente, tá? Deste modo, a gente vai ter a 5ª e última carta comunitária, tá? Que é o River, tá? Sendo assim, o 2 de ouros aparece aí no River, tá? Vamos colocar a carta ali bonitinho. E aí o Small Blind acaba dando check e o Big Blind dá o check também. Quando isso acontece, a gente vai para uma ação chamada Showdown. O que é o Showdown? A gente vai mostrar as cartas, é hora do vamos ver realmente, né? Então, ou seja, vai mostrar o jogo primeiramente quem esteve sob a ação, tá? Que no caso é o Small Blind, né? Que está sendo pago, né? E o Small Blind acabou mostrando ali dama e 10, tá? Dama de ouros, 10 de espadas. Qual é o jogo que ele tem? Ele tem um par. Par de 10, pode ver piscando aí, par de 10. No caso, o Big Blind, ali ele tinha rei e 8 de espadas, ou seja, ele estava num flush draw. Tem 2 cartas de espadas no flop, mais uma carta de espada, ele completaria 5 cartas de espadas e fecharia um flush, que é um jogo muito forte. Ele também tinha um par de 8. Então, no caso, ele acertar um rei, ele faz 2 pares. No caso, ele acertar um 8, ele faz uma trinca e ganharia do dama 10. Só que nesse caso, o par de 10 é maior que o par de 8 e o small blind ganhou o pote. Tão simples quanto, é o jogo mais fácil do mundo, o jogo mais divertido do mundo, muito fácil de aprender. Quem não pegou direitinho é só assistir o vídeo de novo. Quem pegou, indica, compartilha aí no Facebook, dá um like aí no YouTube, manda bala no Twitter também, tá bom? Pra galera aprender. Agora eu vou falar pra vocês sobre
ranking de cartas, tá bom? Vamos lá. O que é o ranking das mãos, propriamente dizendo? São o quê? São mãos que ganham de outras mãos e é assim que o jogo é definido na hora do showdown. Ou seja, a gente viu o showdown ali, que par de 10 ganha de par de 8, então o jogador que tinha um par de 10 ganhou. Lembrando que é sempre uma combinação das 5 melhores cartas. Quando o jogo chega no River, igual ele chegou nessa ação, esse exemplo mais completo aqui que a gente trouxe para vocês, você tem que usar as suas 5 melhores cartas. Vai ter 7 cartas lá, certo? 2 da mão e 5 do bordo, né? 5 da mesa. Você vai usar a melhor combinação das 5 cartas, tá? Então aqui na primeira opção, o jogo mais fraco é a High Card, né? É a carta alta. O que é a High Card? É quando você não tem par e a carta mais alta vai falar. Por exemplo, olha lá, nosso Big Blind, tá aqui, ó, nosso Big Blind. Ele tem 5 e 7 off, certo? Ele tem alguma coisa? Não tem. Ele tem, ó, o melhor jogo dele é Valete, 8, 7, 5 e 4, que são cartas altas, tá? Então ele tem Jack High, Valete alto, tá? E por que nosso oponente aqui no Small Blind ganhou a mão? Porque ele tem King High, o rei é mais alto que o Valete, certo? Na sequência de 10, Valete, Dama, Rei e As, tá? Pra galera que joga muito truco é o contrário, né? O Valete com a Dama, tá? Que é um jogo bastante popular que eu sei que a galera joga bastante. Então, nesse caso aqui, o King High. Por que King High? Ó, o melhor jogo das 5 melhores cartas. Rei, Valete, 8, 7 e 4. São as 5 melhores cartas, tá? Então, carta mais alta. Segunda opção é o par, né? Como a gente viu aqui no que aconteceu, o par de 10 ganhou do par de 8. Nesse caso, o Big Blind tem um par de 7, né? Então, quais seriam as 5 melhores cartas? Par de 7, Rei, Dama e 5, que seria o kicker, né? A carta de desempate. Nesse caso não tem carta de desempate porque não tem pares iguais, mas a gente vai ver essa opção também. Então acabou ganhando do oponente que não tinha nem par, né? Que tinha lá King High. A terceira opção de jogo são os dois pares, né? Nesse caso aqui o Big Blind tem par de 7 na mão, um par de 5 na mesa, com um rei. São as 5 melhores cartas. Então ele tem dois pares. O nosso oponente não tinha nada aqui, tinha um 2 e 3 na mão. O que não é nada? Ele joga com as cartas do bordo. Então o nada que ele tem é o bordo. Elimina as duas cartas da mão dele e ele está jogando nesse caso aqui com a mão. A própria mão dele. Ou seja, ele tem um par de 5, par de dama e o kicker rei. Tá? Par de 5, par de dama, kicker rei. Eu, na verdade, até tinha aqui... na verdade, o oponente aqui não tem... dois pares de 7 e 5 nesse caso. Ele vai sempre usar as cartas maiores. Ele vai ter pares de 7 com dama, né? Par de 7 com dama, kicker rei, mas isso não tem problema. Já que o nosso oponente não tem nada ali também. Nesse caso, a próxima e o quarto maior jogo é a trinca, né? O que é a trinca? Quando você tem 3 cartas iguais. Por exemplo, nesse caso, o nosso amigo ali, né? Não o oponente que não está jogando contra a gente, de óculos escuros ali, o Small Blind, ele tem uma trinca de 8. Ele tinha 8 e 2 de ouros, abriram 2 8, um no flop e um no turn, ele acabou fazendo uma trinca. Qual é a mão dele? Trinca de 8, valete e 6, as 5 maiores cartas. Nosso oponente ali não tinha nada com 3 e 5. Depois vem o straight, que é a sequência, tá? Que são 5 cartas sequenciadas de naipes diferentes. Por exemplo, nesse caso, nosso camarada de gravata ali acertou um straight. O que ele tem? Ele tem 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Uma sequência de 5 cartas. Essa é a sequência mais baixa possível, do 2 ao 6. No caso, alguém tem uma sequência do 3 ao 7, ganharia de uma sequência até 6. Sempre na carta mais alta. Tá? Depois do straight, vem o flush, que são 5 cartas do mesmo naipe. Essa é muito fácil. Olha lá, dama é 2 de ouros, abriram 2 cartas de ouro no flop e uma carta de ouro no river, completando um flush, king high, rei alto, que é a carta mais alta. É assim que a gente define. Então, ó, rei, dama, 8, 4 e 2 de ouros, tá? Logo depois a gente tem o full house. A gente já viu o par, a trinca, sequência e o flush. Agora o full house. O que é o full house? É uma trinca e um par. Tá? É um jogo muito forte. Nesse caso, o oponente tinha só uma trinca no flop, lembra? Nosso amigo aqui de óculos, ele tinha uma trinca no flop. Ele tem dama e 8, flop 3, 8 e 8. Tá? E aí ele melhorou a mão dele para um full house.
Porque ele fez par com a carta que estava sobrando, que era o Kicker, que é essa carta de desempate. Como é que funciona a carta de desempate? Imagina que o nosso oponente tivesse 10 e 8. Quem está ganhando a mão? O Dama 10. Por quê? Porque os dois têm trinca de 8, tá? E a carta de desempate, que é a Dama, chamada de Kicker, é maior que 10, tá? Nesse caso, Dama 8 ganharia de 10 e 8, mesmo que os dois tenham trinca, tá bom? Então, nesse caso, acertou o full house no river, né? Fez o par de dama com a trinca de 8 que já tinha no flop. Próxima mão é uma mão clássica do poker, que é a quadra, acho que todo mundo conhece, né? Que aqui no caso nosso oponente tem uma quadra, nosso amigo aqui tem uma quadra de 8, tá? Ele tinha um par de 8 na mão, fez uma trinca no flop e acertou uma quadra no river, tá? Seguindo aqui, nosso penúltimo jogo das mãos de poker é o straight flush. O straight flush nada mais é que uma sequência do mesmo naipe, ou uma sequência naipada, como a gente diz na gíria do jogo. Ou seja, 7 de ouros, 7 de paus, 8 de paus, 9 de paus na mão, 10 de paus na mesa e valete de paus na mão. São 5 cartas sequenciadas aí do mesmo naipe. É uma mão dificílima de se acertar, tá? Porque a probabilidade dessa mão aparecer realmente é muito pequena. Grande maioria dos potes e mãos que a gente vai ter o showdown e vai ter a disputa na mão de poker vai ser carta alta, par, dois pares, trinca, sequência e flush, tá? Daí para cima já são jogos um pouquinho mais raros de se acontecer. Full house acontece bastante ainda. Agora quadra, straight flush, como a gente está vendo, realmente são situações mais específicas. E o último jogo é o jogo que todo mundo conhece também, que é o Royal Flush, né? Ou Royal Straight Flush, que é a sequência naipada real, que é a sequência até As. Então tem que ser de 10 a As, obrigatoriamente, tá? Nesse caso, tem 10 dama e rei na mesa e as e valete na mão do nosso camarada de óculos ali, que está ganhando essa mão com o Nuts. Ou seja, o Nuts é um jogo que você não tem como perder. É o maior jogo disponível ali, possível que seja feito ali. Então, nesse caso, nosso camarada de óculos acabou acertando um Royal Straight Flush, tá? Que é o maior jogo do poker possível, tá? Bem raro de acontecer, eu mesmo na minha carreira acho que eu devo ter feito 2 ou 3 no máximo, que aconteceu de milhões de mãos jogadas aí já, tá bom? Bom, espero realmente que vocês tenham curtido, tá? E tenham aprendido como é que funciona a dinâmica de um jogo de pôquer e como é que funciona aí o ranking de mãos aí de um jogo de pôquer. Acho que depois disso agora vocês já estão preparados, tá bom? Para participar de uma partida de pôquer aí com os amigos em casa ou num clube de pôquer, tá bom? Se quiserem mais detalhes, acessa aí a nossa revista Card Player Brasil, tá bom? Acessa também o meu site, tá? Que é esse site que está aparecendo aí, é o www.felipemojave.com.br, tá? Segue a gente lá no Twitter também, que é @FelipeMojave, no Facebook, Felipe Mojave também. E se tiver alguma dúvida, pode mandar para mim aí no Twitter ou no Facebook, eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. E espero que realmente vocês tomem esse gosto pelo poker, que é um esporte, um jogo maravilhoso, que eu amo tanto, certo? Grande abraço.